Mas aqui esse começo de live é assim mesmo, a gente só ajustando algumas coisas, esperando o pessoal entrar. Mas acho que ele já tá pronto já. Assim, eu literalmente não escuto nada da mídia hegemônica sobre o que acontece no continente africano. Pois é, a gente não escuta. É muito difícil, né? E vou adicionar o Mafusa aqui agora no programa pra gente poder conversar. E aí, Mafusa, como é que você tá? Boa noite, obrigado. Boa noite, camarada. Tudo bem? Tudo ótimo, bom você aqui novamente conosco. Você perguntou se tem um link pro público, né? O link é. Eu vou te mandar lá no zap. Mas é o mesmo de sempre, né? É o link do canal. Deixa eu colocar aqui. Tipo, diferente do YouTube, na Twitch é só um link só. Então quando o canal tá online, só esse. É só clicar no link do canal que ele vai aparecer lá. Mas. Muito obrigado novamente por participar aqui com a gente. Muita coisa acontecendo nesses últimos meses, né? Desde a nossa última conversa. A gente teve a questão da Palestina na faixa de Gaza. Tem a questão. Tem o Congo. Tem a questão do Mali que não melhorou. Né? Então, assim. Um conglomerado de desgraças, assim, que parece que não acabam nunca. Agora teve uma questão no México também, que eu fiquei sabendo agora há pouco, que teve uma. Acho que tem uma invasão na embaixada do México, alguma coisa assim, acho que na Nicarágua, né? Então. Muita coisa, cara. Tipo assim, tá um pouco difícil de acompanhar tudo que tá acontecendo, mas muito feliz de ter você aqui com a gente. Mais uma vez pra gente poder falar sobre o Mali e da região do Sahel, né? E tentar dar esse espaço, né, pra gente jogar um pouco de luz numa área que pouca gente conversa aqui na nossa bolha da esquerda no geral, né, nossa bolha dos comunistas, dos anarquistas e tudo mais. Então é sempre bom ter você aqui com a gente pra gente poder conversar, camarada. Bom, primeiro, boa noite. Fico muito agradecido pela oportunidade que o canal me oferece, né? Que o camarada Hidalgo me oferece. Isso é uma coisa realmente que queria registrar aqui. Os meus agradecimentos, porque acredito que estamos num período muito difícil para vários povos. Claro, você acabou de mencionar Palestina, não podemos esquecer também a Ucrânia, não podemos esquecer vários, né, povos em luta, os nossos amigos indígenas que estão aqui. Enfim, a questão palestina atualmente é mais delicada, porque matar mais de 30 mil crianças é realmente uma coisa absurda. E o mundo está assistindo tudo, nada está escondido. Porém, as potências, né, que podem parar esse genocídio, esse holocausto, não estão fazendo o que eles deveriam fazer. E sim, o que está acontecendo na Palestina é holocausto. Exatamente isso. É mesmo pior. Eu queria dizer, falando disso, que o holocausto contra o povo judaico aconteceu no máximo durante 5 anos, durante o poder nazista. Porém, os massacres, genocídios contra os palestinos acontecem
há mais de 70 anos. Não ultrapassa nenhum dia se os dezenas, se não às vezes centenas, milhares dos palestinos morrem massacrados pela máquina de guerra do Estado sionista. Então, queria aqui registrar a minha solidariedade com os palestinos. Também acontece, né, guerras em outros lugares, e nós vamos falar exatamente da questão do Wagner. Esses, né, massacres, quer dizer, mercenários russos que estão massacrando as nossas populações em Azawad. Então, nesse contexto, o mesmo Wagner atua também na Ucrânia, atua também no Sudão, ao lado do grupo de intervenção rápida do Hamid. Então, já cometeram massacres no Centro-África, também na Líbia, entre outros lugares. Aí eu vou pedir agora permissão para compartilhar os meus slides, né? Claro, pode compartilhar, só clicar ali, né, em apresentar que eles aparecem na tela aqui. E eu acho que essa, como você bem colocou, né, a guerra não parou no mundo inteiro, né? Ela está acontecendo em vários frontes. E a questão da Palestina é muito emblemática por conta dela ter o apoio dos Estados Unidos investindo em Israel e Israel ser um projeto ali de poder no Oriente Médio para ter a presença estadunidense na região. Eu acho que a gente tem que ver dessa forma, né? Não como acho que é muito errado a gente chegar e olhar e ver só como um Estado judeu, né? Na verdade, é um projeto de poder na região que não tem nada a ver com o judaísmo. É só para manter o controle ali mesmo, né? Então, para os Estados Unidos ter uma presença na região. Todo o resto é desculpa, sabe? Todo o resto é desculpa para tentar tipo, calar as críticas contra o Estado genocida de Israel, né? O Holocausto foi uma grande marca assim na nossa história, ou o Shoah, né? Shoah como os judeus chamam, foi a morte de milhões de judeus, milhões de assim, somando tudo, né? Judeus, ciganos, dissidentes políticos, comunistas, foi um momento, um projeto de extermínio nazista terrível, né? Exatamente. Então, aqui nós vamos falar como título dessa fala, quando o Estado recorre à empresa de guerra. Sim. Você consegue colocar ele em tela cheia? Acho que ali, se você clicar em exibir, ali em cima, tá do lado, acho que tá do lado de revisão ali. Daí acho que ele vai pra tela cheia. Ah, acho que é embaixo, né? Se clicar aí, deve ter também. Não sei. Tem um atalho, eu esqueci qual que é o atalho que se usa pra colocar o PowerPoint de tela cheia. E aí, tá aparecendo aí? Agora sim, beleza. A tela cheia? Isso. Só um minutinho. Vou mandar o link para alguém. Agora tá perfeito aqui, né? Tá aparecendo. Mas. Enquanto você vai falando, só esclarecendo, né? Mas é isso, né, gente? Então. Quando a gente fala desses grupos paramilitares atuando nessas regiões, né?
Já tem relatos, inclusive, que grupos paramilitares estão agindo na Palestina também. Então, é tudo muito interligado, assim. E eu acho por isso que é importante a gente falar do grupo Wagner, falar de como as forças armadas se utilizam deles para cometer essas atrocidades junto com eles, né? Então, e explicar assim que a gente tá vendo pelo nosso lado aqui como, que ótimo, né, que eles estão se livrando da influência francesa, por exemplo, na questão do mar e da região. Só que se esquece de olhar pro lado como que tá sendo feito tá sendo feito isso, né? É em cima de massacrando o povo da região, as etnias, as minorias étnicas da região. Então, que tipo de avanço é esse, né? Hum. Então é isso. Violações de direitos humanos no Mali por ações da empresa do Wagner e FAMA. O que significa FAMA? Forças Armadas Malinesas. Entre novembro de 2023 até os dias atuais. Questões de hoje, vamos um pouco falar sobre a luta, a nossa luta, a luta do povo azawadiano, Wagner e Fama, quem são e como estão operando, execuções e desinformações, ou desinformação como estratégia, correndo a percepção de democracia. Diz o líder azawadiano, que já foi assassinado, inclusive, subir uma montanha é difícil, mas o que é mais difícil ainda é quando alguém lhe diz que você não tem direito à sua terra natal. Na nossa luta, nós confiamos tanto nos nossos hábitos militares, como na justiça da nossa causa e na legitimidade das nossas reivindicações. Essas reivindicações que começaram, claro, nos anos 60, aliás, começaram em 1893, quando a primeira coluna militar francesa chegou em Timbuktu. Desde aquele momento até esse momento em que estamos falando, estamos na luta. O povo de Azawad luta pela a sua existência, inclusive, se não realmente nós já éramos extintos. Porque, da mesma forma que o Estado sionista está massacrando as populações, o povo palestino, o Estado do Mali, também desde os anos 60 até hoje, está colocando todo o poder que ela tem, ou que ele tem, de armamentos contra a população da Zawad. Isso faz também 60 anos, 64 anos, logo depois. Esse ano, 64 anos. Porque o Mali teve a independência em 60 e estamos em 2024. O exército do Mali e a empresa russa de Wagner iniciaram, claro, uma, entre aspas, reconquista para retomar as bases dos combatentes da Zawad desde agosto de 2023. Isso, claro, o exército em si está executando
uma decisão do governo que está no poder atualmente no Mali. Um governo golpista duas vezes, porque o primeiro golpe foi em 2020 e o segundo em 2021. Em 2020, o atual presidente do Mali se colocou como vice-presidente. Ele nomeou um presidente. E esse Ndao era também um militar que estava já aposentado. Um ano depois, ao menos de um ano, ele organizou um golpe contra ele, junto com o primeiro-ministro dele. Aí, desta vez, ele não criou o cargo do vice-presidente, se tornou presidente e depois todas as leis ele que edita, ou seja, o governo que edita. A Constituição do Mali foi já acabaram com ela, fizeram uma nova Constituição em que os poderes estão na mão do presidente, ou seja, esse governo que está no poder deveria já no dia 24 de março já deixar o poder, deveria já ter organizado eleições para que essa data já tivesse um novo governo, um novo presidente democraticamente eleito, mas até esse momento nada disso aconteceu. Enfim, essa coluna militar do Mali, que continha, né, centenas de tanques de guerra e blindados russos do grupo Wagner, chegaram na região da Zawad, conhecida oficialmente como Norte do Mali, exatamente naquele momento em que o Mali decretou, o atual governo decretou a saída da MINUSMA, que eram forças armadas, forças da ONU, né, para manter a segurança na região. Mas antes disso também teve o cenário, né, com as forças francesas Barkhane. Tudo aconteceu exatamente numa propaganda enganosa, aliás, mentirosa, de que o Estado, do que o governo está, né, querendo uma emancipação, expulsar a França, cortar relações com a França, com o Ocidente, enfim, uma propaganda, exatamente o discurso que eles estão fazendo exatamente para se manterem no poder. E aí, nessa saída, é importante ressaltar aqui que existiam acordos entre o governo do Mali e os movimentos da Zawad. Esses acordos que foram concluídos, claro, pelo Acordo de Argel, de 2015, que cada grupo fica onde ele está até a aplicação do acordo, que inclusive no início desse ano acabaram anulando totalmente esse acordo. E é nesse contexto, as forças da Zawad também disseram que quando a MINUSMA vai sair nas regiões que eles controlam, que as forças do Mali não podem entrar, tem que ser segundo acordo, né? Segundo o acordo da Argel. Mas, claro, o Mali já se sentia
com força, no sentido de que conseguiram drones da Turquia, muitos aviões de guerra da própria Rússia e, segundo enfim, as informações, porque até agora o Mali nem fala da existência do Wagner, né? Mas todo mundo sabe que o Wagner está lá. Segundo as informações, mais ou menos 3 mil soldados, né? 3 mil mercenários do Wagner que estão no Mali. Então, 3 mil mercenários atuando hoje no Mali, na região, com o apoio das Forças Armadas malinenses. Exatamente. Então, eles se sentiam com poder de quebrar todos os acordos que estavam em vigor na época. Aí atacaram, claro, na partir da cidade de Ber. Aí depois, claro, começaram a fazer o trabalho sujo que já conheciam fazer nessa região. Aí começaram exatamente as violações de acordos e arranjos de segurança que já existiam entre o Mali e os movimentos da Azawad, ataque, massacres, né, de civis inocentes, por exemplo, já na primeira cidade que eles chegaram, em Nampala, por exemplo, e depois ocorreram muitos outros massacres. Uns, né, foram marcantes, por exemplo, no caso do Ersan, a gente vai chegar nele. Então, aqui foi o palco dessas batalhas de 2023, meados do ano até o final do ano. Começou aqui na cidade de Ber, aí chegando em Kidal, no dia 14 de novembro. Aí, ao entrar em Kidal, as populações, né, aquelas que não conseguiram sair, porque 90% da população já fugiu, já quando viram que os combatentes da Azawad não conseguiram impedir a chegada das Forças Armadas do Mali e do Wagner, já foram para a Argélia. É importante dizer também que o Mali usou um slogan de luta contra o terrorismo. Mas até esse momento que estou falando com vocês, Menaka está cercada de Daesh, o Estado Islâmico, e outros grupos que atuam na região, inclusive atacam as Forças Armadas malinesas. Mas, até hoje, o Mali não atacou nenhuma desses dois grupos, que é o JNIM e o Daesh. O grupo da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e o grupo de Daesh no Sahel. E aí, atacou exatamente isso nos grupos que exatamente, autonomistas, que inclusive que existia acordos entre eles e o Mali. Inclusive até para combater forças terroristas. E eles, os movimentos, já fizeram uma parte, já atacaram, já fizeram guerras com esses grupos várias vezes e foram alvo de assassinatos desses grupos durante muito tempo, sim. Ou seja, assim, pelo que você está falando, né, pelo que eu li, do que você me mandou também, a impressão é que fica é que o governo militar, né, do golpista militar do Mali, tá usando, desculpa, o combate ao terrorismo para poder usar essas forças paramilitares para acabar com esses grupos que eles acham que são dissidentes dentro do próprio território. E usando o Daesh como desculpa também, né? Sendo que eles não estão atacando o Daesh, eles estão atacando esses grupos de resistência islâmica que não têm ligação com o Daesh, mas que lutam contra eles. Mas como são menores, provavelmente são mais fáceis deles eliminarem para terem um controle da região sem ter uma resistência, né?
Nesse caso, não é exatamente isso. Os grupos, né, ele atacou grupos das Awares, grupos do Tuaregs e árabes especificamente. Não é por uma questão islâmica, porque esses, né, Azawad é um território que quer sua independência desde a chegada da França. Na verdade, um território que nunca foi do Mali. Mas o Mali, a França anexou esse território para o Mali. Mas, para você ter ideia, aqui ó, a gente está vendo o Mali aqui, no território da Azawad. No momento que Mali é aqui é a fronteira entre o Mali e a Azawad. Esse território, 68% de território que conhecemos como Mali hoje é Azawad. Essa região, Gao, Timbuktu, Kidal, Menaka, são regiões da Azawad. Não tem nada com Mali. E esses grupos são grupos que disseram que, bom, primeiro, integração, porque essa região foi marginalizada desde os primeiros anos de independência. Depois, né, houve várias revoltas, vários movimentos, e aí o último, em 2012, que chegou a reclamar a independência da Azawad, certo? E aí, mas aí a comunidade internacional entrou para deixar os dois partes se encontraram. Foi um ano de discussão em Argel, na capital da Argélia, por isso que o acordo se chama Acordo de Argel. E aí foi feito acordo reconhecendo o Mali único com uma certa autonomia para Azawad. E essa autonomia que o grupo que está no poder hoje, a junta militar não está querendo. E aí fizeram desculpa na questão terrorista para atacar exatamente movimentos socioculturais que estão aqui defendendo a sua língua, defendendo o seu território ancestral, que não tem que não tem nada nem com terrorismo. Aliás, eles foram os primeiros alvos de terroristas. Nós, nesse caso, já nos anos 2000 já estávamos lutando contra o terrorismo, num momento que o Mali exatamente fazia acordo com o próprio Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, que é afiliado à Al-Qaeda de Bin Laden. Tá bom? E aí ele atacou grupos, movimentos, aliás, que defendem, que lutam pela sua emancipação, que lutam pela sua existência, que lutam por uma diversidade, inclusive, do Mali. O Brasil é um país federal. E nós lá dissemos que não dá para que um presidente que nunca viu Azawad vai nomear um governador que não sabe nada. Nós dissemos que nós queremos exatamente uma autogestão. As nossas regiões vamos administrar. E aí foi uma longa história dessa luta, que começou, nós dissemos, integração, porque exatamente a população da Azawad não é considerada exatamente como cidadãos do primeiro grau. Aliás, são considerados como décima grau, nem são considerados como... eu costumo dizer, uma das duas coisas, aceitar a população junto com a sua terra, ou vai perder a terra junto com a população. Porque não dá para ter o território da Azawad anexado no Mali, o Mali é uma coisa tão pequena assim, ó, sem a população da Azawad. Certo? Deu para entender aqui? Sim, acredito que sim. Perfeito. Mas E novamente, né, aí, que nem eu falo aqui, pra quem tá acompanhando a live, se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, vocês podem fazer, que a gente faz aqui no canal. exato. Que daí a gente deixa tudo bem claro, né? Porque essa é uma questão complexa e como a gente não tem muito contato, até é um pouco mais difícil pra entender, né, em alguns pontos, né? Mas acho que tá claro. Perfeito. Acho que eu fui longe mesmo. O que aconteceu? Ok. E aí, o Wagner está atuando em vários países africanos atualmente. Sudão,
Centro-África. Cadê Centro-África? Aqui. A Líbia e atualmente no Mali, né, no território do Azores, claro. Aqui, uma montagem que, claro, os militantes, né, da Azores fizeram com a nova, inclusive as novas autoridades do Mali chamam o Mali atual de Mali Kurá. Mali Kurá significa Mali novo. Então, o Mali novo quer dizer massacre a população, as crianças da Zawad. Dá para ver o meu mouse? Dá sim. Aqui, essa bandeira aí, o Mali. Essa bandeira aqui é a bandeira da Turquia. Turquia. Essa bandeira aqui é a bandeira da Rússia. E aqui quem está sendo atacado, ou assassinado, ou massacrado é Azawad. Essa é a nossa bandeira, a bandeira de Azawad. Então, no dia 5 de outubro de 2023, uma patrulha mista do Exército do Mali e do Wagner executou 18 civis que estavam pastando seu rebanho e dando-lhe de beber em torno do poço. Em Ersan, entre Tabancortegal, aí quando eles mataram aquelas pessoas, Wagner, esse é um sistema que Wagner faz em todos os territórios onde eles estão. Eles matam a população e depois colocam explosivos nos corpos das pessoas mortas. Aí, quando seus familiares vão chegar, aí as pessoas também vão morrer. O que acontece? Lá na minha região, na minha terra, as pessoas tiram água do poço. Os poços que são lugares de água. Então, muitas pessoas vão vir, cada um vai vai retirando água para seu rebanho. Aí Wagner chegou, pegou 18 pessoas, matou de um jeito muito cruel e colocou, inclusive, explosivo. Esse é um dos lugares, né, falando da violação do direito humano, do ser humano, mais marcantes. Até quero trazer aqui, não sei se você vai colocar nos seus slides, né? Pode deixar. Que você também mandou, né? Recentemente, mês passado, final do mês passado, teve um ataque de drones turcos, né? Que matou cerca de 10 crianças no Exatamente. Mali. E teve um outro também que deixou mais mortos. Tô tentando procurar aqui a informação, não tô achando. Mas esse foi bem emblemático também. Aconteceu esse ano, tipo, algumas semanas Agora, atrás. recentemente. Acho que mais uns 9 dias atrás, Isso, a né? gente vai chegar nessas duas também, massacres daí. Então vamos continuar. Então, aí tem uma associação que se chama Calacal, que acompanha exatamente essas violações. Eles têm representantes em toda a região. Aí, quando acontece algo, já tem pessoas que mandam informações para eles, né? E aí, a partir desses relatórios que a gente consegue, inclusive, recentemente, a Amnesty Internacional já fez um relatório que ela relatou essas violações, esses massacres. Inclusive, esqueci de colocar o relatório aqui da Anistia Internacional. Aqui, o Wagner, eles ficam andando lá sempre com máscaras, ninguém enxerga, né? Seus rostos, enfim, estão bem... enfim. E aí, o alvo dessas violações são três etnias, são três povos, principalmente, mas também outros, para dizer a verdade. Para a população Kaltamashaq, que é conhecida como Tuareg, a população árabe, né, mouros,
e Peul, ou seja, Fulas. Então, essas três povos ou populações que estão sofrendo massacres e atrocidades, violações de direitos humanos pelos mercenários Wagner da Rússia, contratados pelo Estado do Mali, por um governo ilegítimo, inclusive, que está matando a população. Aí, falando da Turquia, seja pela compra ou pela doação, isso realmente não posso confirmar, porque são relações entre os estados, mas o que é que nós sabemos que os drones Bayraktar, não sei como se fala, Bayraktar, fabricados na Turquia, são ou constituem o maior lote de massacre da população civil da Zawad e a destruição das infraestruturas nessa região. Ataques, enfim. E aí as pessoas, né, o Wagner como o exército do Mali, pegam, né, as pessoas e depois vão executar essas pessoas de uma forma sumária e deixar, às vezes, muitas vezes, né, decapitações, deixar a cabeça da pessoa, enfim, exposta nas praças públicas, coisas que o mundo normalmente hoje, as leis internacionais interditam, são coisas proibidas. E no século XXI tem forças que fazem isso, né? O Estado que faz isso contra a população que ela se diz que é a população dela, né? Pelo menos está querendo seu território. Aí tem bombardeios contra as aldeias, acampamentos, aglomerações, né, das pessoas nessas regiões. Por exemplo, centros de saúde, ou lugares, né, de águas, como poços, como já disse, ou pessoas, comerciantes, viajantes nos carros. Qualquer carro que anda é alvo de bombardeio, né? Pessoas, pastores, atrás de seus animais, Wagner chega lá, mata a pessoa, e depois de tudo isso, uma declaração do exército do Mali que matou terroristas. Num momento que não matou até nenhum terrorista. No dia 16 de março, exatamente, ataque de drones na aldeia da Masrakab, na minha região, exatamente, onde morreram 13 civis. Pessoas andando, dormindo, inclusive, essas crianças, às 9 horas da noite, dormindo, aí chegaram, bombardearam um carro, né, o centro de saúde centro de saúde dessa cidadezinha. E depois, claro, pessoas bem próximas do lugar correram para entrar num outro lugar, aí bombardearam aquela outra casa também. Aí, total, 13 pessoas morreram no lugar, entre elas, né, 9 mulheres, e, enfim, tem pessoas idosas com 70 anos, aí crianças, etc. A organização Human Rights diz que os mercenários russos e as forças armadas do Mali executaram sumariamente e fizeram desaparecer à força várias dezenas de civis desde 2022. Eu já comentei, inclusive, aqui nesse canal, que em 2022, na verdade, em 23, né, um pouco
O Wagner, o Mali, as Forças Armadas, numa cidade que se chama Moura, num momento, uma única vez, mataram 500 pessoas. 500 pessoas, gente. Isso não foi em Azawad, não foi na minha região, mas no centro da cidade. Uma coisa absurda. A maior parte, claro, dessas pessoas eram fulas. E aí o grupo paramilitar Wagner também destruiu, saqueou propriedades civis, tendo alegadamente torturado detidos num campo do exército. Eles, inclusive, tem pessoas conhecidas que eles pegaram na entrada deles em Kidal. Cito uma pessoa muito conhecida por ser agricultor, que tem campo de tâmara. Aí uma pessoa, um trabalhador bem conhecida, mas que trabalha numa ONG também em Kidal, levaram ele até esse momento não saiu. Isso desde novembro de 2023 até esse momento. Aí, o massacre da Massaracado, uma família inteira, a única criança que sobreviveu é essa menininha aqui, pequena. A mãe dela, os irmãos, enfim, morreram. Claro, o pai dela está vivo, porque teve a chance que naquela noite não estava lá. Aqui nós temos a lista das pessoas que morreram. A maior parte deles, claro, tinha crianças, tinha pessoas, tinha... enfim. Mas no geral, todos muito jovens, né? Tinha pessoas de 14 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, enfim. 20 anos, 40, 20, enfim. É essa. Aí, Mohamed Al-Maulud Ramadan diz que o que aconteceu ontem, né, no dia que ele escreveu em Amasrakal, é uma bruxeria, né, não sei como se diz isso, de mulheres e crianças. Realmente é uma massacre, uma coisa muito difícil a ver. Logo depois da Massacre, aconteceu também num lugar que se chama Zuera, lá na região de Timbuktu, onde eles mataram também pessoas. Queimar num dia de feira, claro, as pessoas sempre se encontram nessas feiras. Mataram as pessoas, explodiram tudo que estava no lugar. Depois, no dia 22, numa aldeia de Dogon, uma outra comunidade, esse drone foi bombardear estudantes, alunos de ensino tradicional. As pessoas ficam em torno de fogo para ler o Corão e o professor fica lá escrevendo para eles. Geralmente ficam estudando até umas 9, 10 horas da noite e dormem. Aí, nesse momento, o drone veio e bombardeou essas crianças. Crianças são de idade entre 9 e 14 anos, mais ou menos. Numa cidade que se chama Duna Pen, próximo do Coro, causando exatamente 14 crianças que os seus pais estão ainda, enfim, com essa dor. Aqui nós temos a lista dessas crianças. As imagens são difíceis. 25 de 3, segundo fontes próximas a vítimas que confirmaram para a Associação Calacal que houve a morte por tortura no campo militar de Timbuktu
de um jovem adolescente chamado Sidi Arbi, que era preso há um tempo atrás, e junto com o irmão dele, que até agora não se sabe se ele está vivo ou não. Foram relatados, por exemplo, nesse caso, 66 casos, incluindo o prefeito de Tiderman, Yusuf Agdandan, que foi sequestrado em sua própria casa em Manecá, por Wagner Fama, na noite de 20 para 21 de março de 23. Houve também caso de 3 civis em Kidal, inclusive em Kidal, uma coisa bem... por exemplo, a ideia de Bika Gassiltan, que é uma pessoa com deficiência física. Mas antes dele, também mataram uma pessoa conhecida pela cidade inteira com um problema de mental enorme. As pessoas conhecem, a pessoa dorme na rua, enfim. Essas pessoas não são salvas do Wagner Fama, imagina outras pessoas. E aí, a quantidade das pessoas que foram presas, todo dia chegam para mim informações de pessoas próximas, de pessoas que eu conheço, que são presas pelo Wagner Fama todos os dias. Antes de ontem, inclusive, a minha mãe me falou hoje que 2 pessoas morreram exatamente perto deles, né, da casa da minha mãe. Aqui são pessoas que estavam viajando, claro, ficaram no lugar, fizeram tenda para ficar, e drones vieram bombardear todo mundo e morreram desse jeito. Bom, essas violações não foram só matar as pessoas, mas também pegar seu dinheiro, seus bens. Seja dinheiro, seja rebanho, tudo. Às vezes também ficam massacrando, inclusive, os animais, o rebanho. Lugares, por exemplo, que tem para comprar gasolina, petróleo, essas coisas, eles vão lá bombardear tudo. Então, tudo que está de lado vai morrer. Então, aqui uma lista de um caso que foi conhecido na cidade de Manecá, que as pessoas eles pegaram dinheiro. Aí saquearam também as casas, pegaram veículos, todo dia eles pegam veículos e motos das pessoas. Por exemplo, é claro, os grupos terroristas também participam nessas violações. Aqui nós temos ainda, na noite de 14 ou 15 de março, 4 veículos de transporte e de bagagens, né? Indo para Gao, e estava na cidade, no lugar que se chama Tabancort, foram totalmente destruídas pelo Wagner, pelo drones, claro, do Wagner e Fama, e também a morte de 4 pessoas. Então, as pessoas então, esse tipo de carro que se usa para levar enfim, o mais fácil, né, andar desse carro levando comidas, etc. E aqui, claro, os grupos terroristas também participam nas violações desses direitos, assassinando, né, através de assassinatos seletivos, tipo chefes dos movimentos Azawad, chefes tradicionais, grandes sábios da comunidade, sheikhs, pessoas de conhecimento tradicional, pessoas religiosas que são referências tradicionais, né, nessas regiões, eles assassinam
vão, às vezes, nos lugares o dia inteiro queimam, como já aconteceu, mas aconteceu em Tamalet, né, já escrevi no site del Coyote, que foram lá, queimaram as pessoas, tendas, né, no dia de feriado semanal, de feira semanal, aí 200 pessoas morreram. Vão em alguns acampamentos, também a mesma coisa. Isso é uma limpeza étnica, né? Porque quando você apaga a oralidade, né, ainda mais dos anciões da região, você está apagando toda uma cultura. Porque mesmo se algumas pessoas sobrevivem, toda aquela oralidade, aquela história, aquela cultura, ela vai ser apagada e esquecida porque simplesmente queimaram. É como se tivessem queimado uma biblioteca, né? Com todos os Exatamente. livros dentro. Então, é uma limpeza étnica, é um dos passos de um genocídio, por exemplo. Uhum. Aí o outro tipo de violações de direitos humanos, essa a pedra, né, da entrada de Kidal, aqui está escrito, pelo menos com a escrita Tifina, que é a escrita local. Aí depois da entrada do Estado do Mali, do governo, Exército do Mali recentemente, eles colocaram, claro, a bandeira do Mali, escreveram Kidal, apagaram até Tifina. Tifina é uma escrita nossa que tem no mínimo 5, 6 mil anos antes de Cristo, já existia. Aí as pessoas continuam estudando. Tifina tem uma coisa bem interessante, porque quem ensina a Tifina são as mulheres, porque o conhecimento na minha região, tradicionalmente falando, é das mulheres. Quem ensina as crianças são as mulheres. Então, as mulheres continuam ainda aprendendo Tifina, ensinando os seus filhos e suas filhas. E uma forma de apagar a relação, né, a identidade de Kidal é apagar exatamente a Tifinagh, a escrita Tifinagh. Então, é exatamente um problema. Aí, deixar essa bandeira aqui. O Wagner, depois de entrar na cidade de Kidal, eles colocaram a bandeira deles em cima da forte, o citadel de Kidal. Então, agora, aqui o Mali ou um território do Wagner? Uma pergunta para todo mundo, inclusive contribuir. O que Wagner queria realmente quando colocou a sua bandeira em cima do edifício mais conhecido historicamente falando de Kidal, né, que esse é um edifício que foi construído lá no período colonial. Nem foi, enfim. É bem claro, né? É dominação total da região, da cultura, e mostrar que eles estão sobre o poder deles, né? Exatamente. Significa que o Estado do Mali não tem poder nenhum. Aí, tudo que a gente viu, o exército do Mali está massacrando a população, e a cidade de Menekar faz manifestações porque está encercada pelo Daesh, né, o Estado Islâmico, que nem é Estado nem Islâmico, dizendo que fizeram manifestação recentemente, dizendo que Menekar está com fome. Por quê? Não chega transporte lá. Então, enfim, em vez de proteger a população, proteger, por exemplo, caminhões para chegar em Menecá, eles vão lá para massacrar a população. Eles não lutaram até agora, não fizeram absolutamente nada contra o Estado Islâmico, que é o maior grupo terrorista que existe. Menecá a faim, c'est trop. Quer dizer, Menecá está com fome, é muito. Aí, claro, falando de grupos terroristas, eles também, ontem, por exemplo, atacaram as nossas forças, né?
combatentes da Zawad mataram o que eles conseguiram matar, mandaram cartas dizendo que eles têm um território que aqui não é para os movimentos, né, da Zawad, não é para entrar nesse lugar, enfim. E aí, contudo, o Estado do Mali continua com essa coisa de desinformação, uma coisa do populismo, vamos dizer, né? Destaques na matéria, né, do Centro de Estudos Estratégicos deixa eu ver aqui. Da África. Então, que fala, né, observação, forma de investigação, programas, programas acadêmicos e plataforma de apoio à política dos Estados Unidos. Eles que disseram que existem, né, campanhas de desinformação que atingiram todas as regiões do continente africano. Pelo menos 39 países africanos foram alvo dessa campanha, né, de desinformação. A desinformação tendo, por exemplo, a se concentrar, 20 em 39 desses países foram visados 3 ou mais vezes, enquanto apenas 7 atingiram este limiar em 2022. Claro, na matéria, eles estão falando exatamente de uma campanha que a Rússia, né, tá lidando, né? Os países africanos em conflitos estão sujeitos a níveis muito mais elevados de desinformação, com uma média de 5 campanhas, destacando a ligação e a instabilidade de desinformação. Os países que enfrentam, por exemplo, a desinformação têm normalmente de lidar com múltiplos intervenientes na desinformação. Às vezes, esses atores amplificam as narrativas enganosas uns dos outros, enquanto outras vezes eles entram em conflito ou seguem seu próprio caminho. Quase 60% das campanhas de desinformação no continente são patrocinados por países estrangeiros, sendo a Rússia no primeiro lugar, a China, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e, claro, entre o próprio Estados Unidos, enfim. Aqui já falamos que 39 países africanos foram alvo de uma campanha específica de desinformação. Aqui, mais ou menos, onde estão esses países com essa prática de desinformação. E aí, a região da África Ocidental, a África Ocidental é a região mais visada pela desinformação. Com quase 40% das campanhas de desinformação documentadas em África. A cerca de metade destes ataques tem ligação com a Rússia. A Rússia inundou o Sahel com a desinformação desde 2018, com 19 campanhas. E, claro, o Mali, Burkina Faso e o Níger, atuais países que ela controla, já estava tentando consegui-los há um tempo. E aí, esses 3 países já sofreram golpes militares, atualmente vivem uma vida, né,
muito longe da democracia, enfim, com todos os problemas econômicos, inclusive, e políticos, né, sem relação com nenhum país. E aí, a partir daqui, vou abrir para o debate, né? Espero que enfim, eu acho que foi muito esclarecedor, assim, né? Eu tenho algumas perguntas no off aqui para fazer, que me mandaram, né? De alguns ouvintes que não querem ser identificados na live. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui. O que a Rússia quer ganhar com essa influência na região? E se existe realmente uma influência direta da Rússia ou é só o grupo Wagner separado, sem nenhuma relação, por exemplo, com Putin? bom, primeiro, Wagner era uma empresa privada, mas sempre era uma empresa privada, mas próxima do atual presidente da Rússia, né, do Putin. O Prigozhin, né, uma pessoa, vamos dizer, amiga É. do Putin, mas Descansa em claro, paz. eu para mim nem ele descansando não me interessa, porque realmente o que eles estão fazendo lá na minha terra é uma coisa imperdonável. Mas de toda forma, esse Prigozhin já foi o cozinheiro lá em Kremlin, etc. Enfim, pessoas. Putin tem toda a relação com Wagner. Agora acontecia que durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia, eles foram lá, não sei por que razão, teve aquele mal entendimento com o ministro da Defesa, com o chefe de Estado maior, né, das Forças Armadas da Rússia, e aí quiseram fazer um golpe, aí teve um acordo, o Prigozhin, na teoria, saiu para a Bielorrússia, depois voltou, aí teve atentado, junto com dezenas de seus colegas, enfim. Aí a declaração que o Wagner vai entrar nas Forças Armadas da Rússia. Então tem um conflito, claro, aí dentro do Wagner, e aí quanto o presidente da Rússia, como o ministro das Relações Exteriores, disseram que o Wagner, que está na África, vai continuar o seu trabalho na África. Citaram exatamente o Mali. E aí, o que a Rússia quer? A Rússia, como uma potência, também quer lugares onde ela vai exercer seu controle na África. E o tempo ajudou muito a Rússia, porque o Ocidente estava querendo fechar a Rússia, ou isolar a Rússia. Aí ela foi para a África. Atualmente, na minha região, para vocês terem ideia, mandaram, né, expertises, né, des experts, pessoas com expertise para verem, né, estudarem a ecologia, questão ecológica, aonde tem mineiras, aonde tem águas subterrâneas, aquela região tem bastante água aquífera. E aí o Mali o governo, né, golpista, ilegítimo, está fazendo um acordo com a Rússia para criar uma base militar da Rússia em Tissalit, bem próxima da Argélia. E aí, alguns menos de 2.000 quilômetros da
da Europa. Ou seja, uma forma que a nova Guerra Fria, vamos dizer, vai acontecer a partir da África para eles exatamente conseguirem atacar a Europa, né, a partir da África. E aí, claro, esses governos populistas que não têm nenhuma legitimidade conseguiram o apoio da Rússia, armamentos, eles vão se manter no poder, dizendo que eles saíram da França, saíram do Ocidente, imperialismo, termos fáceis, né, para discurso fácil para convencer populações. Mas atualmente a mentira não demora muito, porque a população, Bamako, por exemplo, a capital do Mali, está sem eletricidade há 6 meses, não tem energia, a população está passando fome, não tem comércio mais, porque, enfim, fechou com todos os países ocidentais, alguns países regionais. Então, o que sobra? A Rússia não pode realmente... A Rússia em si está com problemas econômicos. Então, claro, a Rússia fez uma política no ano passado, naquele encontro que ela fez com os presidentes africanos, de dar, né, graus, né, para alguns países, esses golpistas aí, uns 3, mas Eritreia, acho que mais Chad, Guiné-Bissau, enfim, 6 países, toneladas durante 6 meses. Mas isso é nada em relação ao que a população, né, ativa tinha antigamente, quando tinha sua liberdade, né, quando se movimentava como queria. Então, o objetivo da Rússia é um objetivo também imperialista. Isso eu queria registrar, que eles queriam realmente controlar as riquezas, subsolos, né, da África, e aí ficar também numa posição que pode também, numa possível guerra contra o Ocidente, Estados Unidos e seus aliados europeus. Entendi. Então, acho que isso também entra um pouco numa outra pergunta que fizeram aqui no privado pra mim, que era essa questão do... se não era algo positivo se livrarem da influência do Ocidente nesses países. Mas como você mesmo falou, né, são golpes militares e golpes militares usando de populismo. Quando a gente fala populismo aqui, não é questão de tipo... é um governo popular, tal, são pautas relevantes para a população do Mali. Não, populismo de praticamente reduzir essas pautas que realmente são importantes, né? O anti-imperialismo, expulsar essa influência do Ocidente nesses países, só que não foi feito dessa forma, né? O que foi feito foi trocarem uma opressão por outra, né? Pelo menos foi o que eu enxergo dessa maneira. E não foi a população que escolheu, foi um golpe militar, que nem quando a gente fala de golpe militar, a gente fala no Brasil, como foi o golpe no Brasil. Foi um golpe militar no Mali. E eu acho que a gente tem um problema aqui, né, que a gente enxerga muito com uma lente saudosista do que foi, por exemplo, usar o exemplo de Burkina Faso quando tínhamos um revolucionário lá realmente fazendo as mudanças necessárias na região. Do Sankara, mas não é isso que está acontecendo aqui. Tipo, não é de jeito... É só uma pintura, assim, pra nós aqui do Ocidente olharmos isso dessa forma e falar, não, eles estão se livrando da influência francesa da região, estão se livrando da ONU. Mas, assim, eles não é isso que está acontecendo, gente. Acho que isso está bem claro com a nossa conversa, que a gente tá observando. Na verdade, é só uma troca de opressões, que saiu uma, tá entrando outra. Porque eles estão perseguindo minorias étnicas, estão comprando armamento de países como a Turquia. A Turquia, que está lá tentando acabar com o Kurdistão, por exemplo, Rojava.
Então, assim, não tem nada aqui bonito acontecendo, sabe? Tipo. Então, aqui tem uma questão bem interessante sobre a Turquia. A Turquia, que se apresenta, né, como a continuidade, né, do califado islâmico, né, o Império Otomano da época, essa mesma Turquia que está massacrando a população curdas, por exemplo, os curdos. E como eles têm a mesma questão, tipo, os curdos querem seu Estado, nós também, na minha região, nós temos a mesma, os tuaregs e os curdos são da mesma forma. A colonização dividiu os nossos territórios entre Mali, Níger, Burkina Faso, Argélia, Líbia, e aí os curdos também, a colonização dividiu seus territórios entre a Turquia, o Irã, a Síria, que mais? Enfim, foram também entre vários países, e cada um desses, Iraque, claro, só os curdos do Iraque que conseguiram uma autonomia, vamos dizer, lá no período de Saddam Hussein. Enfim, Saddam Hussein nada de santo, mas enfim. Então, Ninguém é ela santo, né? Se a gente for olhar criticamente, isso, assim, todos os líderes dos países, assim, acho que não tem um que escapa, né? Tipo, nada, mas nada. continua, mas continua. Isso. Então, da mesma forma que ela bombardeia lá os curdos nas montanhas da frente deles, ela mandou os drones para o Mali nos bombardear exatamente da mesma forma, porque para eles a ideia é que o Estado, né, a nação quem sai enfim, tem que matar, tem que massacrar, enfim. Eles consideraram os curdos como terroristas, e o Mali considerou também a gente como terroristas, deixando, por exemplo, aqui eu queria também registrar, no aparecimento ou surgimento de Daesh nos anos 2017, 2019, os curdos foram a nação ou as forças dos curdos que lutaram contra Daesh muito mais do que qualquer Estado. E esses que o Estado turco diz que eles são terroristas. A mesma coisa, nós somos os primeiros a lutar contra os terroristas, e o Estado do Mali nos chama hoje de terroristas, deixando Daesh, que é o verdadeiro terrorista, e os outros grupos ligados ao Al-Qaeda, que são os verdadeiros terroristas. Então, exatamente nesse encontro dos interesses que a Turquia oferece drones que estão matando as nossas crianças inocentes dormindo. Isso tem que ser realmente condenado e denunciado pela comunidade internacional. Exatamente. O que acontece hoje no Mali é o que acontece na Palestina, né? Isso. Então, é as mesmas táticas, as mesmas armas, e a diferença talvez é a escala, né? Porque quando a gente falou hoje da Palestina, tá numa escala tão maior, porque afinal de contas eles estão bombardeando um lugar onde a concentração humana era muito grande, tipo, a faixa de Gaza não é muito grande. E tinha milhões de pessoas vivendo lá. Então, quando você bombardeia essas áreas, a mortalidade de pessoas assassinadas, por exemplo, por Israel é muito maior. No Mali é um pouco diferente, né? São mais espaçados, assim, porque as pessoas não estão confinadas num campo de concentração a céu aberto, né? Mas ainda assim não deixa de ser grave, porque a gente não fala de números aqui. Só porque um tem mais número do que o outro não quer dizer que os dois casos não são extremamente graves. Afinal, estamos falando de vidas humanas sendo assassinadas, tiradas por um Estado golpista, um Estado fascista, né? Então, dá pra fazer essa comparação. Eu tô vendo aqui, acho que não temos mais perguntas por hoje, né? Mas caso vocês queiram fazer mais alguma pergunta, o momento é agora. Enquanto isso, eu quero deixar então aqui esse final de programa pro Mafuz deixar o recado final dele já. Agradecer novamente por poder participar com a gente.
Espero que o espaço aqui no canal, apesar de pequeno, seja bom pra gente ter esses debates, né, essas conversas e expor em algum lugar mais essa questão do Mali que a gente vê tão pouco na mídia, né, Anfus? Então, muito obrigado novamente por participar da live conosco. Então, eu realmente gostaria de agradecer, te agradecer pessoalmente, e agradecer o canal, agradecer todas as pessoas que vieram para nos escutar. Queria dizer que existe uma população milenar, um povo milenar com uma cultura milenar, que é o povo Tuareg, Kaltamar-Chok, que está sendo massacrado pelo Estado do Mali, com o apoio da Rússia e exatamente com o Estado do Mali contratou uma empresa de mercenários chamado Wagner para exatamente fazer o que esse Estado não conseguiu fazer durante 60 anos. Nós somos um povo pacífico, com uma cultura incrível, que as montanhas são testemunhas até hoje. A escrita de Finar, que tem mais de 5.000 anos, testemunha isso. Os nossos grupos, né, musicais, a nossa cultura, os nossos turbantes, a nossa região Saara, enfim, testemunha tudo isso. Nós fazíamos, antes dessa guerra, festivais culturais no Saara, e as pessoas iam do mundo inteiro para, enfim, vivenciar momentos mais importantes. E essa cultura que o Estado do Mali, esses golpistas, inclusive nazistas, fascistas, querem eliminar. Então, gostaria de deixar essa mensagem para que, enfim, quem pode acompanhar, denunciar esses, né, essas execuções sumárias, essa limpeza étnica que esse governo está fazendo. Então, isso vai ser um grande apoio, porque nós somos uma população, um povo que está em luta. Eu acho que todos os povos têm direito à autodeterminação, têm direito à autogestão, têm direito a falar a sua língua, têm direito a se vestir como ela quer, ou eles querem. É isso que nós estamos lutando. Estamos e continuaremos nessa luta até o dia que a gente vai conseguir Azawad para sempre. Muito obrigado. Obrigado a você, Mafuz. Boa noite. As portas sempre abertas aqui. Concordo com tudo que você falou. Então é isso, né, chat? Perguntaram se um bom lugar para ver as notícias sobre o Mali. Eu vou deixar depois os lugares que eu leio no link do post. Essa live ela vai pro YouTube depois, onde as pessoas costumam ver e referenciar e tudo mais. Então podem ficar tranquilos que ela não vai ficar perdida aqui. Ela vai pro ar depois no YouTube, como eu costumo fazer, tá bom? Então é isso, Mafuz. Muito obrigado você por participar novamente e logo logo acho que a gente pode marcar um próximo programa para falar de mais assuntos relacionados, mais coisas sobre o continente africano também. E de repente a gente faz uma live falando de coisas mais leves, né? De repente a gente pode falar mais sobre a cultura tuareg, que eu acho que seria uma live muito bacana da gente fazer aqui, a gente trazer uns materiais para o pessoal conhecer, pra gente também não ficar só falando de desgraça e de coisa ruim, né, que tá acontecendo. Mas é isso. Obrigado, Mafuso. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, chat. Eu agradeço todo mundo que participou da live de hoje novamente. Sigam o canal, deixem um sub, mandem um pix para apoiar a gente aqui, porque são vocês que mantêm as engrenagens rolando aqui, tá bom? Esse canal vai depois ir pro YouTube. Vocês podem acompanhar no YouTube também, tá? As minhas entrevistas ficam salvas lá no Camarada Hidalgo também. Todas as redes sociais vocês me encontram como Camarada Hidalgo. E é isso. Beijo, chat. Boa noite, bom final de semana. E vejo vocês aí no nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau.